narrativa para destruir ao inimigo. Que vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Pretendo beneficiar o filho meu, sim. Confesso publicamente que eu votei no Lula. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2026 e está começando mais um Papo Antagonista, ao vivo na TV BMC e no canal do portal O Antagonista no YouTube. Eu aproveito para dar boa noite para o Rodolfo Borges, que está aqui comigo no estúdio hoje. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Greve. Boa noite para quem está assistindo a gente. Daqui a pouquinho entra a Amadá para conversar com a gente também. Vamos aos destaques do dia. Lula abre vantagem. Nova pesquisa indica Lula com 49% contra 43% de Flávio Bolsonaro no segundo turno, impulsionado pela alta da rejeição ao senador após o caso Master. Racha na direita. Eduardo Bolsonaro reage às críticas de Romeu Zema sobre envolvimento de seu irmão com o banqueiro Daniel Vorcaro. O recuo de Vorcaro. Em depoimento à PF, o banqueiro mudou o tom e afirmou que os contratos milionários com a esposa de Alexandre de Moraes não tiveram nenhuma contrapartida judicial. Apagão no STF. Funcionários da TV Justiça entram em greve por atraso de salários e ameaçam a transmissão do julgamento do próprio Eduardo Bolsonaro. Produção, pode soltar a vinheta. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista. Muito bem, uma nova pesquisa realizada pelo Instituto Nexus aponta que o presidente Lula venceria todos os cenários testados de segundo turno para a eleição presidencial, caso o pleito acontecesse hoje. No principal cenário, o petista lidera a disputa contra o senador Flávio Bolsonaro por 49% a 43%. Vamos ver os gráficos. O resultado mostra uma oscilação positiva para o atual presidente em relação ao levantamento de maio, quando ele registrava 47% contra os mesmos 43% do parlamentar fluminense. Nesse confronto atual, brancos, nulos ou nenhum somam 8%, enquanto apenas 1% dos entrevistados não soube responder. Diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, a distância é de 10 pontos percentuais, com placar de 49% a 39%. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula registra 48% das intenções de voto, frente a 39% do goiano. Por fim, a simulação contra o empresário Renan Santos. Nessa simulação, o presidente aparece com 49%, enquanto o representante do Missão contabiliza 36%. Rodolfo, mostra aí, consolidando aquela informação que as pesquisas anteriores já vinham trazendo, de que o Lula abriu um pouquinho de vantagem em relação ao Flávio, não é? É em relação ao Flávio e é também em relação aos outros. Então, tem duas coisas acontecendo aí, né? Antes mesmo de o Flávio se envolver nessa questão com o Vorcaro, o Lula já estava numa agenda positiva que começou simbolizada com aquela visita para o Donald Trump, que curiosamente depois o Flávio Bolsonaro repetiu. Então, quando o Lula visitou ali o Trump, começou o desenrola, já teve impacto aquilo na popularidade do Lula. Aí depois o Flávio Bolsonaro deu uma ajudinha, porque ele se envolveu aí com essa história do Vorcaro e mais recentemente ainda teve o tarifaço que colocou aos olhos de boa parte do Brasil o Pix em risco. Então tem esse contexto aí de desgaste do Flávio, tem. A gente vê aí que aliás, o PL só começou a desconfiar das pesquisas de intenção de voto depois que o Flávio começou a aparecer mal nas pesquisas de intenção de voto. Enquanto ele estava bem, porque o Lula estava também mal naquela época em que o Flávio estava crescendo, o Lula estava desgastado, se desgastando, e o Flávio foi crescendo sem fazer nada. O Flávio, só por ser filho do Jair Bolsonaro, cresceu nas pesquisas. Durante aquele período, o PL estava achando ótimo as pesquisas de intenção de voto. Aí, agora, depois que veio a público, né? Vieram a público as mensagens trocadas com o Vorcaro, o Flávio começou a cair nas pesquisas do Lula, que já estava numa tentativa de um processo de recuperação, com essa pauta aí eleitoreira, né? Então, o governo Lula esse ano já botou mais de 190 bilhões de reais
para tentar se reeleger. Então tem esse efeito. Hoje, inclusive, o Lulômetro, que é medido pelo Real Time Big Data, em parceria aqui com o Antagonista, ele está mostrando a desaprovação do Lula em 39%. Faz muito tempo que não baixava de 40% esse índice. Então, de fato, o Lula está melhorando a sua popularidade. Isso não significa que o governo é bom, pelo contrário, ele está tendo que batalhar muito e investir muito dinheiro para melhorar a imagem dele, mas ele está sendo ajudado pelo seu principal adversário, aquele que aí as pesquisas mais uma vez estão indicando sim, que é encarado como o principal adversário do Lula, apesar de ter se enfraquecido nos últimos tempos. E aí fica o adversário perfeito, que aliás era o que o PT, desde que o Jair Bolsonaro lançou o Flávio, o PT celebra desde então, e cultiva esse adversário. Né? Ficou todo mundo esperando que hora que o PT vai começar a bater no Flávio. O PT nem precisou começar a bater no Flávio. O próprio Flávio Bolsonaro já veio se desgastando ao longo do tempo e o PT vai esperando e fazendo um balanço aí para ver se ele consegue enfrentar o Flávio Bolsonaro no segundo turno, porque esse é o candidato dos que estão aí no páreo, que parece ser o mais frágil num confronto de segundo turno com o Lula. Os outros todos aí aparecem também um pouco distante do Lula, mas nenhum deles tem a rejeição que tem o Flávio Bolsonaro. O Flávio, junto com o Lula, é o mais rejeitado. Portanto, fica essa perspectiva de possível derrota para o Flávio. E no caso do Renan Santos, não tem sequer o conhecimento dos outros, né? Então, ele já aparece ali com 36%, sem ser conhecido. Isso. Simplesmente porque representaria um polo contrário, né? Então, realmente, você tem toda a razão. Os outros candidatos representam um risco maior para a candidatura do Lula. Porque as pessoas não estão felizes de votar com o Lula, para o Lula. Mas neste momento, por causa do noticiário, por causa de tudo que veio acontecendo, o Flávio se tornou um personagem talvez mais radioativo ainda. Exatamente, E eu queria aproveitar que você falou no Renan, Graeb, eu escrevi uma análise hoje no portal do Antagonista, queria pedir para o pessoal exibir na tela aí, porque o Renan ele entrou no índice informal aí que circula nas ruas do país, que é o Data Toalha. Porque esse Data Toalha é o seguinte, historicamente, aliás, desde 2022 estava rolando isso já, mas o Data Toalha ele só tinha o Lula e antes o Jair Bolsonaro e agora o Flávio. Eu conversei com o Oswaldo das Toalhas aí, que está vendendo, porque ele contou a história, ele tinha umas toalhas guardadas do Neymar da última Copa, que sobraram da última Copa, e aí tem também uma explicação do que aconteceu na última Copa, né? O Brasil foi mal. E aí ele falou, vou colocar as toalhas de volta. E aí pegou a do Lula, pegou a do Flávio e foi pra rua. E aí as pessoas ficavam perguntando pra ele onde é que estava a toalha do Renan. Cadê? Cadê a toalha do Renan? Não vai vender a toalha do Renan? E aí ele falou, olha, ele viu 3 vezes isso, 3 dias diferentes. E aí ele foi pesquisar quem era o Renan, e ele gostou do que ele viu. Ele falou, ele derrubou a Dilma, ele criou um partido, vou fazer uma toalha. Então não tinha toalha do Renan, não existia toalha do Renan Santos, ele mandou fazer. E aí ele deu uma sorte, que ele vende essas toalhas aí na frente de um colégio, de uma igreja, num colégio aqui em São Paulo, na Alameda Lorena, nos Jardins. E aí o Renan foi no Corpus Christi nessa igreja. Ele ficou sabendo, avisaram pra ele que o Renan ia, ele chamou o Renan autografou uma bandeira. Uma toalha. E aí as pessoas queriam comprar a toalha autografada. Aí diz ele que não queria vender, mas tinha tanto pedido que ele falou, vou leiloar então. Então ele leiloou, ele disse pra gente que leiloou uma toalha do Renan por R$ 1.200, para um cliente dele na Paraíba, já mandou a toalha. E aí, esse placar, tem até um vídeo, pedi pro pessoal separar um vídeo, porque o Oswaldo das Toalhas o marketing dele, ele tem um perfil no Instagram que ele fica fazendo essa propaganda, porque ele criou esse Data Toalha exatamente para provocar as pessoas a comprar. E o Data Toalha, no domingo agora, hoje ele não vendeu que choveu aqui em São Paulo. E aí quando chove não dá para ele ir lá pra rua. Mas no domingo, o Data Toalha do mês, ele começou a vender essas toalhas em junho, né? Na virada de maio para junho. Tava 48 toalhas pro Renan, 14 pro Flávio, 7 pro Lula e só 5 pro Neymar. Então, é claro que esse não é um índice que nem o Datapovo, não é um índice que tem validade nenhuma. Agora, é um indício de algum prestígio. Que o Renan conseguiu mexer com a emoção
de parte do Brasil. É claro que é isso, ele tem essa dificuldade porque ele não é conhecido. Agora, conseguir uma toalha na rua já é alguma coisa. O Caiado não conseguiu. O Zema, por mais que tenha provocado os ministros do STF com aquelas animações dos intocáveis, também não conseguiu. Então tem alguma coisa nessa candidatura do Renan, pode não ser o bastante para ele virar presidente da República agora, mas é muito importante para o Partido Missão, um partido recém-criado, que demonstra aí algum prestígio popular, né? Nem todo mundo tem uma toalha sendo vendida na rua. Muito bem. E Madá está entre nós. Boa noite, Madá. Oi, Graeb, boa noite, Rodolfo, boa noite, antagonistas, tudo bem com vocês? Tudo bem. E assim... Eu queria saber, Madá, se tem chance do STF entrar com uma ação contra o... Como é que é? O Oswaldo das Toalhas. Afinal, ele está fazendo aí pesquisa. Sempre tem. Qualquer um que falar qualquer coisa, a gente já sabe onde pode parar. É isso. Agora, a questão do Renan Santos é muito curiosa, porque o Renan Santos é um fenômeno político muito diferente. O MBL é um fenômeno político diferente em termos do que aquele líder significa para os seus seguidores e de como ele formou o seu rol de seguidores. Vamos às duas grandes lideranças políticas do Brasil, o Lula e o Bolsonaro. O Lula tem base social, tem pessoas que ele foi formando, ele foi arregimentando essa base, desde que ele começa no sindicato nos anos 80, vai para a comunidade católica de base, tem todos os elementos culturais do lulismo que estão ali, que vão entrando os artistas, vão entrando os intelectuais, mas, mesmo com dinheiro, ele não domina a internet. E aí surge o Bolsonaro, que não tem a base social, nunca teve, mas ele se elegeu. Ele se elegeu por ser praticamente o sindicalista dos militares do Brasil. É uma base reduzida. Ele não tem essa ampla base. Ele não criou uma cultura do movimento dele. Ele estava inserido numa cultura maior, que era militar, mas domina a internet. Então você tem um com base social e sem internet, e um sem base social, mas com internet. E é assim que os dois constroem o seu eleitorado. O MBL é um fenômeno que mistura as duas coisas, porque ele surge em outro período e ele mira numa faixa etária que já é nativa digital. Então, ele é muito hábil na internet, mas ele não é como os outros partidos. O MBL tem uma cultura própria. Ele tem o livro amarelo com os próprios princípios do MBL. Ele tem a Academia MBL. Ele tem o app do MBL, onde você tem uma série de conteúdos culturais de outras áreas, não só de política, com vários influencers, vários cursos. Tem os eventos do MBL, tem a banda do MBL com todo um repertório próprio, que eu já estive nesses eventos. Eu fui ver a banda, principalmente. É assim, todos eles sabem todas as letras da banda. Eles têm um universo cultural próprio, eles dominam a internet. Internet são imbatíveis. O bolsonarismo conseguiu o que conseguiu com a internet usando a máquina pública. O MBL não. O MBL é fora da máquina pública. Então, como eles unem essas duas coisas, eles são um fenômeno em que esse líder significa muito para os seus seguidores. Quem está no MBL é MBL Futebol Clube. É outro tipo de coisa. Por isso que você vê que um candidato que é menor do que o Lula e do que o Flávio nas pesquisas, ele tem menos tempo de estrada na política do que os outros candidatos. Ele nunca foi governador de estado, ele está com a toalha e os outros não. Porque mesmo o grupo dele sendo menor,
ele significa muito para ele. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.